Para perceber em detalhes o que está sendo comunicado, é interessante que nos atentemos às proporções. Elas não foram colocadas como elementos distintivos por acaso. Com isso, no início nós temos dois cenários contrapostos. Uma vez que temos dois cenários contrapostos, somos imediatamente induzidos a escolher um deles como o que normalmente se conhece como o mundo comum da personagem. Porém, vejamos unitariamente aqui. O contraste entre os dois mundos serve para nos tirar de um extremo e nos colocar em outro. No cenário virtual, ela é a maior idol entre 5 bilhões de usuários. O status de a maior e os números absurdos de usuários colocam em nós um filtro que torna a personagem especialmente notável. Ela é a maior em alguma coisa, no caso, no papel musical que ela cumpre dentro do servidor. Por outro lado, saindo do servidor, encontramos a vida real da personagem. Então, ao invés de escolhermos a vida real ou a vida virtual da personagem como o seu mundo comum, vejamos que o seu mundo comum é essa tensão, é a transição entre as duas coisas. Complementamente, não há nenhum aspecto que nos sugira que a vida comum da personagem seja ruim. O aspecto negativo de todas as primeiras interações que ela tem estão postos por ela mesma, por um aspecto da sua personalidade talvez. O pai interage com ela positivamente, o ambiente da escola inicialmente não é destacado de maneira problemática e nem a primeira interação com a sua amiga, que é dotada de uma dura, mas importante verdade, também não tem esse teor. Sendo assim, tenhamos em mente que, apesar do contraste, não há aqui uma dicotomia entre o bem e o mal, entre uma realidade acolhedora e uma realidade opressiva. O que há é a distinção entre um ápice alcançado no virtual e uma rotina em que algo se encontra retraído. Tudo isso, nós temos uma visão integral do mundo comum da personagem. E considero que essas escolhas não dicotômicas para trabalhar um problema já aparecem para mim imediatamente como interessantes, pois nos afasta de projeções com possibilidades toscas em relações com ambientes ou com outros personagens. Eventualmente vão aparecer problemas para ela, porém é um começo promissor e de boas escolhas. Mas quem é ela, afinal? É a questão que encerra o prólogo do filme. Aqui nós temos a introdução de um aspecto importante para a narrativa da personagem. Isso serve para começarmos a ver que o que está em jogo para ela não é a tensão entre um bom e um mau mundo, mas o intervalo entre a potência e o ato no que diz respeito a ela mesma. Aqui nós ficamos sabendo que o problema não está no mundo, mas em uma disposição da personagem diante dele. Como dissemos, não há, esteticamente, nenhum elemento que sugira um mundo opressivo sobre ela, pois até mesmo o sótão no qual ela dorme parece acolhedor, e a escola, um ambiente normalmente escolhido para descompactar os infortúnios da vida adolescente, também é um ambiente agradável aqui, mas que isso é um ambiente que se comunica com ela em alguma medida. É neste momento que o roteiro caminha nos dando uma outra dica de onde está o problema da personagem. Na escola, há uma menina popular, uma tocadora de saxofone, que é contraposta à protagonista, enquanto outras meninas, um pouco mais afastadas, fazem elogios a ela, que está performando no momento. Enquanto as garotas fazem esses elogios à menina popular que performa, Hiro, a amiga da protagonista, ressalta, em contrapartida, o que julga ser positivo na nossa protagonista. Diferente da garota popular, ela vive tão escondida que não atrai ninguém. Uma é ativa como o sol, e a outra é passiva como a parte escura da lua. Essa manobra do roteiro é particularmente interessante porque nos diz significativamente sobre duas personagens a partir de uma consideração dúbia. Essas características são comumente encaradas como negativas, e é assim que devem ser compreendidas mesmo. Porém, não encará-las como um problema diz algo sobre a personalidade da Hiro, que está decisivamente afastada dos holofotes da popularidade. Em seguida, Suzu considera positivamente sobre a iniciativa de seu amigo de abrir um clube de canoagem. Ou seja, ela gosta do que vê à sua volta, e isso é importante para nós, pois nos sugere que não há aqui uma aversão aos ambientes e iniciativas interessantes que existem neles, mas uma espécie de contenção da própria personagem diante dessas coisas. Suzu teve uma boa relação com a própria família, e foi nessa vivência, com um app de teclado para celular, que ela desenvolveu o gosto pela música. Sua mãe, conforme o background nos mostra, morreu salvando uma criança que estava encurralada em uma tempestade.
Esse background nos é apresentado enquanto Bella está voltando para casa, após a escola e enquanto caminha sozinha. Essa escolha também faz diferença para comunicar algo sobre a personagem. Mas o quê? Que aparentemente, em oportunidades de solidão, ela sofre o influxo dessas lembranças que, além de tudo, tem peso sobre ela porque sua mãe tinha gosto pela música também. É importante também se atentar para a escolha dos eventos. O roteiro escolheu não mostrar simplesmente o episódio da morte de sua mãe, mas uma passagem do estado normal da família para a perda posterior. Então, agora nós sabemos de onde vem o gosto de Suzu pela música e sabemos qual é a fonte de seus sentimentos imediatos diante da perda da mãe. Os comentários da internet sobre o caso. A cena em que Suzu está numa festa particular e transita rapidamente entre a satisfação de ver a idol na TV e o colapso pela pressão sofrida pelos convites repetitivos para que ela cansasse, reforça a característica que comentamos anteriormente e que havia aparecido na escola. Há algo contido dentro dela, não aversão às coisas. É em meio aos danos causados pela reclusão e pelo ressentimento da perda de sua mãe que foi semeado nela por comentários problemáticos que ela recebe de Hiro o convite para U, com a promessa de que a vida, de alguma maneira, seria outra. Continuamos com um ambiente não opressivo, mas sim circunstâncias caóticas que transformaram a vida da personagem, mesmo em bons ambientes, em uma vida de retraimento. Fora de U, ela acha interessante cantar. Dentro de U, ela canta. Suzu não odeia o mundo real aqui. Ela só está reclusa devido às circunstâncias. O mundo é o mesmo em todo lugar. Se contrastarmos essa consideração com os ambientes ou mesmo com as escolhas estéticas, veremos que o roteiro não tem a intenção de representar um mundo ruim, mas uma relação problemática da personagem com ele. Essa consideração começa a mudar parcialmente quando Suzu começa a se tornar popular em U. Porém, esse sucesso a assusta. É no diálogo com Hiro, em que Bella está assustada por conta das críticas que vem recebendo em U, que ficamos sabendo o que faz esse tal U. E para este momento é necessário ter uma disposição um pouco mais negativa aqui. O roteiro escolhe fazer uma exposição da dinâmica que está em jogo dentro da transição do mundo real para U. Essa dinâmica é vital para a temática, mas não para a compreensão dela. O público que está com os olhos abertos para absorver o sentido da arte com o qual está lidando será sempre, em alguma medida e em medidas diferentes, inteligente o suficiente para perceber do que se trata a coisa a partir de dicas sutis, tal como estava acontecendo até agora, até os 20 minutos deste filme. Essas pessoas, elas não precisam dessas exposições. Muito pelo contrário, pois com a exposição, o roteiro corre o risco de tirar quem assiste de uma entrega à experiência que monta o sentido a partir dos diversos elementos, sejam imagéticos ou sejam de escritas, que estão lá justamente para isso. Quando arrancados dessa experiência, é difícil voltar, pois o sentido foi oferecido na superfície da exposição com um roteiro que escolheu não mostrar, mas dar algumas explicações. Por outro lado, as pessoas que estão assistindo somente para passar o tempo, sem qualquer tipo de pretensão, ou as pessoas que estão acostumadas a lidar com materiais como este desta maneira, não terão a experiência aprofundada a partir de qualquer exposição. Ela não vai servir como ponto de partida com o qual a pessoa experimentará o sentido da obra. No fim, uma exposição como essa, que diz que o maximiza os aspectos positivos ocultos das pessoas, não só é desnecessário, como também é uma escolha que empobrece o roteiro. A justificativa da maximização e manifestação desses aspectos ocultos está na tecnologia, e não na dinâmica de transição. Por qual motivo isso é um problema? É um problema porque perde a sutileza da transição. A sutileza de um jogo que poderia ser simplesmente psíquico. Mas, agora, apesar de ser um movimento psíquico, o roteiro substitui o que já estava sendo sugerido por uma explicação técnica e tecnológica. Penso que o tema teria mais a ganhar mantendo o somente como uma plataforma onde isso acontece, por conta da transição de cenários, e não uma plataforma que faz intencionalmente isso acontecer. Apesar disso, esse momento nos é útil para compreender que a personagem tem uma inclinação para o copo meio vazio, sempre destacando quem não gosta dela, e isso é um dado interessante que se soma ao seu retraimento no mundo real. Ela tem medo da exposição porque tem um medo desproporcional de considerações negativas sobre si.
Depois de um show de exposição ruim com escolhas piores ainda, as coisas parecem que vão voltar para os eixos. Há um garoto que ela conhece desde a infância. Acho que vale a pena comentar isso porque é preciso confiar que o roteiro fará algo com essas coisas que vão nos mostrando. E há também aqui uma transição importante. O interesse da Suzu no garoto só fica claro em uma sugestão de ciúme sentido por ela ao ver a menina popular conversando com ele. Não é, entretanto, um ciúme destrutivo, mas um ciúme coeso com o que vimos dela até agora, e retraído. A cena corta para um show da Belle dentro de U, contrapondo a fraqueza do retraimento, a fraqueza da personagem, com a exposição positiva dentro de U, a fraqueza contraposta à sua própria força. Por qual motivo o conflito dentro de U é importante para o desenvolvimento da Suzu? Enquanto Hiro tem um interesse em resolver o problema devido à inviabilização dos shows da Belle, Suzu parece estar mais inclinada à compreensão das motivações da pessoa que está gerando caos dentro de U. É normal que uma pessoa como ela, que tem a história que tem, esteja inclinada a pensar que é possível que alguém não esteja fazendo algo simplesmente por fazer, mas que haja uma motivação para certos comportamentos na própria vida da pessoa. Ambas iniciam a busca para descobrir a identidade da Fera, o personagem que está gerando o caos em U. A pesquisa acontece em ritmo acelerado, sempre passando a impressão de que o que interessa para a trama principal, que é o problema em torno da Suzu, está no final. A busca escala rapidamente com a intenção de passar essa impressão. Há um diálogo entre as duas, no meio da busca, que nos serve para compreender como a personagem chegou onde estamos vendo. É um diálogo com a Hiro, em que a Suzu diz que perdeu a proximidade com seu pai depois da morte da sua mãe, mas é apenas isso. Dentro deste novo problema que foi introduzido, encontrar o castelo serve ao roteiro em alguns propósitos. Quando, dentro de U, Belle é guiada até o castelo, o roteiro inicia uma espécie de paródia virtual. Esse é um ponto decisivo do roteiro, pois nos coloca nos trilhos de uma questão importante daqui para frente em U, a dinâmica do interesse de Belle na Fera e da interação que é uma paródia de A Bela e a Fera. O que nos resta saber é como isso será útil para a questão introduzida no início, que é o conflito no qual ela vive na transição entre Belle e Suzu. Complementamente, a cena em que Suzu está no ensaio com as mulheres mais velhas tem o propósito de lhe apresentar o lugar em que ela está entrando no momento em que conheceu a Fera, mesmo que de maneira caricata e com caráter cômico. Aquelas mulheres mais velhas já passaram por aquilo e entendem a situação de Suzu. A primeira evidência de que a cena tem impacto na personagem vem logo a seguir, quando ela, repercutindo o que ouviu do relato de uma das mulheres, pensa: "Eu nunca escrevi uma canção de amor." Então, vacilando o pensamento entre a Fera e o seu colega de infância, ela compõe algo silenciosamente. Então é interessante que as coisas tenham conexão e utilidade aqui. O segundo encontro de Suzu com Shinobu carrega mais fortemente o problema do seu retraimento. Diferente do encontro na escola, que serve para aumentar um problema que se intensifica no segundo, aqui nós vemos não só o retraimento, mas uma decisão destrutiva que a personagem toma por causa dessa inclinação problemática. O que ela quer dizer quando diz que ele não deve mais se preocupar com ela é que essa aproximação é, na verdade, uma ameaça à disposição problemática que ela tem e à qual ela está apegada, o retraimento vicioso que quer se preservar de alguma maneira. Em sequência, Belle visita novamente a Fera, destacando uma dinâmica diferente. Aqui, ela é a que busca o contato, pois estamos vendo o seu inverso oculto, e é a Fera quem se retrai. Essa dicotomia torna a escolha interessante, e assim como a Suzu, vítima de uma inclinação problemática, tomou uma decisão inteiramente motivada por esse retraimento, em U, Belle conhece exatamente o problema da Fera retraída. E é com a intensificação dessa aproximação que as coisas se transformam também imageticamente em Bella e Fera definitivamente. Lembrando que, em U, imagem é ser. A dança dos dois é a consumação dessa dinâmica. Essa aproximação quebra algo na Fera que, por algum motivo, não se deixa mostrar diante da pergunta: quem é você? Essa aproximação mais intensa e simultaneamente frustrada tem consequências no mundo real, pois acaba deixando Suzu, a pessoa real, mais abatida que antes, pois na medida em que ela se aproxima da Fera, se aproxima também da intensidade de seu problema.
E a experimentação desse problema a deixa abatida. É bom ver que uma dinâmica criativa tem consequências de alguma maneira, mas é necessário saber a intensidade dessas consequências para o nosso problema principal que nos foi apresentado no início. O roteiro impõe a Belle um novo conflito. Lembramos do seguinte: é sempre em situações limite, quando tem muito a perder, que os personagens mostram a força do caráter. Aqui o roteiro põe Belle diante de um risco extremamente caro para ela, o risco da exposição. Capturada pela justiça, ela deverá entregar a localização da fera para não ter a sua identidade revelada. É em momento como esse que nós sabemos até onde vai a força do caráter da personagem. No mais, foi apenas isso. O roteiro não utilizou esse momento para trazer à tona o problema da Suzu ou aprofundá-lo em interação com esse novo conflito. Não há nada desse tipo. O problema é resolvido com uma intervenção externa e, na transição para o mundo real, não há consequência para esse risco iminente que ela sofreu. Essa situação, mais intensa que a anterior, exige uma consequência igualmente mais intensa que a anterior. Mas não só a situação é resolvida facilmente, sem tempo para a prova da personagem, como também não há qualquer tipo de consequência para algo aqui. Nós mudamos então para um diálogo entre a Suzu e a Ruka. A descoberta de que Ruka, na verdade, é apaixonada pelo Shinjoro tem uma função no drama da Suzu. Isso imediatamente lhe dá liberdade para falar sobre o assunto com Ruka, que anteriormente lhe parecia uma ameaça. O que nós precisamos saber é o que o roteiro fará com isso com relação ao drama central da Suzu. Na cena em que a Ruka e o Shinjoro se encontram, o roteiro dá um jeito de fazer com que isso diga respeito a Suzu. E isso é importante, uma vez que nem a Ruka e nem o Shinjoro são personagens de primeiro plano na trama. Então é necessário fazer com que eles sejam úteis ao que está em primeiro plano na escrita. Como também o roteiro não tarda em desenvolver um novo problema para a Suzu. Em um encontro com Shinobu, ele revela que sabe que ela é a Belle. Ela fica em desespero, o que é uma reação coesa com o que estamos vendo dela até aqui com relação ao seu problema de retraimento. Porém, o roteiro sobrepõe outro problema a este. Os guardas de O invadiram o castelo da fera para capturá-lo, e Belle precisará fazer algo com relação a isso. Portanto, a Suzu não terá tempo de sofrer com o fato de que o Shinobu sabe que ela é a Belle. Essa é uma maneira de criar tensão e mantê-la suspensa. O problema é que essa tensão criada e suspensa precisa ser resolvida em algum momento, e a única coisa que nós podemos fazer é esperar que isso aconteça, embora a esta altura eu já não esteja confiando tanto que isso irá acontecer. A fera escapa da invasão ao castelo para dar lugar ao aprofundamento da questão colocada na sua apresentação. A pergunta: quem ele é? A fera é um garoto que havia aparecido na TV com seu irmão e o seu pai. Acontece que as coisas eram diferentes do que pareciam e o pai abusava de ambos os garotos, sendo um deles necessitado de atenção especial. Fera é a manifestação do heroísmo do garoto que queria encorajar o seu irmão de alguma maneira. Faz sentido o menino ser recluso e ressentido de suas circunstâncias aqui, por isso ele não confia na Suzu. O roteiro impõe uma nova dificuldade a Suzu no momento em que ela tenta atrair a confiança da fera. Para isso, ela terá que abrir mão da sua identidade. Então nós temos o retorno daquele mesmo risco anterior. É um momento de tensão muito mais tenso, inclusive, que o momento análogo anterior que acabamos de mencionar. Pois aqui há tempo de subir essa tensão e fazer a personagem ter dúvidas e escolher. O que está em jogo aqui é a confiança. A confiança é em vista agora do problema real pelo qual o menino passa junto com seu irmão. E por isso atraí-lo, mesmo que ele tenha fugido anteriormente, não é um problema na escrita. Entrando na última meia hora de filme, nós temos alguns valores em jogo aqui. O extraordinário por trás do comum e o comum por trás do extraordinário. Esses são os valores que estão em jogo depois da revelação da identidade da Belle. Suzu e Belle são a mesma pessoa. Nós já sabíamos disso. O que se esperava era um desenvolvimento do drama interno da personagem até que chegasse a esse ponto, ao ponto em que o intervalo entre ela e Belle é desfeito. Isoladamente, o momento é bonito. A presença do brilho frente ao peito da Suzu simboliza a presença da Belle, e o mesmo na Belle simboliza a presença da Suzu, mas é pouco impactante narrativamente porque não tem carga de desenvolvimento, uma vez que o roteiro escolheu seguir outro caminho. A mescla dessa dinâmica de identidades com cortes dolorosos da fera na cena são estranhos. A única coisa que tivemos do menino que é a fera em Yu até aqui foi a apresentação de um drama e uma reclamação.
Nós estamos separados dele e essa aproximação ou falta dela acabou por tornar-se estranheza. Suzu chora ao lembrar de sua mãe porque sua perda é a força que a manteve reclusa de alguma maneira. Porém, vimos pouco do impacto dessa reclusão durante o filme, em poucas circunstâncias e em poucos momentos diferentes da realidade da vida dela. O perigo pelo qual os meninos passam é grave, mas sem qualquer conexão com a trama principal da Suzu, fazendo com que nos importemos simplesmente porque é grave, mas não porque faz parte de um arranjo hábil narrativamente. O principal problema desse roteiro é a ausência de janelas para o aprofundamento do problema da personagem que nos é apresentado na introdução do filme. O que ocorre aqui é que, com outras tramas, o roteiro distrai quem está assistindo e se distrai também com tensões que são de fato maiores. Porém, só o são porque as tensões em torno do problema da personagem que nos é apresentado no início do filme vai ganhando amostra somente como um apetrecho para a trama em torno da fera. As escolhas do roteiro nos colocam diante da seguinte questão: do que Suzu precisava para sair do retraimento que a fazia sofrer? Ela precisava se arriscar e arriscar por outro, assim como a sua mãe fez para vencer esse bloqueio do retraimento. Essa é uma boa ideia? Sim. Mas é bem implementada? Não. A sutileza do problema é substituída gradativamente pela escalada dos problemas em torno da fera. Na medida em que os problemas com a fera vão escalando, a própria expressão da Suzu enquanto Belle vai sendo suprimida aos poucos e perdendo relevância. A questão, quem é a fera, não serve a Belle a não ser no momento em que ela é obrigada a escolher abdicar do anonimato. Até chegar a esse ponto, temos quase nada da dinâmica da transição entre Suzu e Belle no dia a dia. Essa dinâmica começa de maneira promissora, mas é suprimida por uma escolha aventureira e pouco sutil. A trama não empurra narrativamente Suzu até um ponto em que ela escolhe abdicar do anonimato. Não há preparação para isso aqui, porque no lugar do tempo de preparação estava uma escolha aventureira pela busca da fera. O que nós temos aqui é um salto das apresentações até interessantes do problema, mas que não tem tempo até sair do formato flat, do formato plano. Assim, por mais que a ideia de fazer com que sair do anonimato como sacrifício seja uma boa ideia, ela acontece abruptamente. Belle, o filme, flerta com a profundidade de um drama enraizado no palco do cotidiano da vida, mas some com este cenário e aposta em uma paródia cuja única função é criar uma conexão desconfortável e dissolver aos poucos o que havia sido posto de bom. Uma boa ideia, com péssimas escolhas e artificialmente emocionante. Este é o nosso segundo episódio e tchau.